Glória a Deus, né? Mais uma vez eu encontro feliz de estar aqui na casa do Senhor. Jesus, juntamente com os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, onde estaremos aqui adorando, louvando o nome do Senhor Jesus. Né? Você que trouxe a sua Bíblia aí, vamos abrir lá no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Eu vou estar lendo do versículo 3 ao 6. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3. Eu vou estar lendo do 3 até o 9. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitares nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Versículo 6: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado, ou no saquetel furado. Versículo 9, eu encerro. Esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós come a sua própria casa, corre para a sua própria, come na sua própria casa. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós sabemos que a nação de Israel ela passou por vários períodos nessa terra. Período teocrático, onde Deus governava a nação de Israel. Mas a gente sabe também que lá no livro do profeta Samuel, no livro de 1 Samuel, em diante, alguns capítulos em diante, o povo ele pede um rei. O povo agora ele não quer mais ser governado por Deus. Ele quer ser governado por um homem, pelo homem. Então o povo ele vê as nações, as outras nações do Egito, Moabe, Filisteu, Amon. Ele vê outras nações com reis e agora eles querem também um rei. Eles querem um rei, eles não querem ficar na governança de Deus, e isso entristece muito o coração do profeta Samuel. Mas Deus ele lança uma palavra para o profeta Samuel: olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então Deus agora vai suscitar um rei, vai levantar um rei por nome de Saul, onde o Saul vai ser o primeiro rei a governar a nação de Israel. E nós sabemos que Saul faz tudo ao contrário de Deus. Ele começa bem e termina mal. Começa bem e termina mal. Então agora, depois que Saul é retirado do governo, Deus levanta um homem segundo o coração dele, chamado Davi. Davi agora vai fazer a vontade do Senhor. Então Deus ele promete a Davi que nunca deixaria
o trono vazio, deixaria sempre um rei ao seu lugar. Então Davi envelhece, Davi, ele tem primeiramente um filho com Batseba, que morre, que não é o filho da promessa. Depois Batseba engravida de novo, tem um filho chamado Salomão. Salomão agora vai começar a governar a nação de Israel. Salomão agora, Davi tinha um projeto de construir um templo para o Senhor, mas Deus não permite Davi construir um templo para o Senhor. Mas Davi ali ajuda o seu filho Salomão. Então Davi ali prepara bens, Davi prepara material, Davi prepara uma planta para que o seu filho Salomão viesse construir o templo de Salomão. E o interessante é que esse templo ele fica maravilhoso, ele fica lindo, todo cheio de ouro por dentro, por fora. A beleza desse templo maravilhoso, as pessoas ali ficam impressionadas com a beleza do templo. Aleluia. E nós sabemos que passa tempo, reis começam a governar depois de Salomão, reis se levantam, reis de Judá, reis de Israel, reino do norte, reino do sul, vai se levantando reis em Judá, reis em Israel. Então reis ali se levantam, uns começam bem, outros terminam mal, e o povo ali entrava, se desviava da presença do Senhor, voltava, e ia assim de mal a pior. Então o povo ali ficava cocheando dois pensamentos, até que chega um momento, em Jeremias, vou chegar lá em Esdras, lá em Jeremias, capítulo de número 25, versículo 11 e 12, onde Deus, por intermédio do profeta Jeremias, vai declarar um cativeiro de 70 anos para a nação de Israel, porque a nação de Israel estava saindo, ou saiu fora do trajeto que Deus tinha para eles, saiu do caminho que Deus tinha projetado para eles. A nação de Israel havia se corrompido. Então Deus usa o profeta Jeremias, no seu capítulo 25, versículo 11 e 12, para profetizar o cativeiro para a nação de Israel, e também profetizar o fim do cativeiro da nação de Israel. Então Deus agora ele suscita Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vai sitiar Israel, vai cercar Israel, vai invadir Israel, vai levar os cativos para a Babilônia, vai botar fogo na cidade de Israel, vai botar fogo, vai pegar todos os utensílios do templo que foi construído por Salomão e vai levar para a Babilônia. Assim também vai mandar colocar fogo e destruir o templo de Salomão. Ou seja, Nabucodonosor fez um estrago em Israel por causa do pecado, por causa da desobediência da nação de Israel, meus irmãos. E isso é perigoso, meus irmãos, quando nós andamos no caminho da desobediência, quando nós saímos fora do caminho da verdade, da vida, vem consequências para a nossa vida, meus irmãos. E a consequência para Israel, 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro, fora da sua terra, fora da sua pátria, onde ali Nabucodonosor, o presbítero Jardel, matou muitos à espada, muitos ali morreram no cativeiro, muitos ali não sobreviveram no cativeiro, meus irmãos, e muitos ali nasceram no cativeiro, meus irmãos. Esses 70 anos, foi os 70 anos ali, meus irmãos, de sofrimento, por causa da desobediência da nação de Israel, meus irmãos. Então, passando, quase finalizando esses 70 anos de cativeiro,
Deus agora vai suscitar um homem chamado Ciro. Lá no livro de Esdras, no capítulo 1, versículo 1 em diante, Deus ele vai usar novamente Jeremias para falar com a nação, onde Deus iria suscitar um homem chamado Ciro, que iria ali libertar a nação de Israel da opressão da Babilônia. Então Deus levanta Ciro, o escolhido, o ungido de Deus, um homem persa, para combater a Babilônia, para destruir a Babilônia e libertar a nação de Israel da opressão da Babilônia. Então Deus agora usa Ciro, um instrumento de Deus, para derrotar a Babilônia. Ciro agora ele faz um decreto de libertação, autorizando a nação de Israel retornar para Jerusalém. Meu Deus. Então agora vai começar o que? O povo vai começar a voltar. A primeira leva, como vem dizendo o presbítero Jardel, lá no livro de Esdras, capítulo 2, em diante ali, a primeira leva, o pessoal volta, retorna do cativeiro, na liderança de Zorobabel. Zorobabel agora vai retornar com alguns para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, lá eles deparam com tudo destruído, a cidade a fogo, o templo destruído, as casas destruídas, estava tudo no monturo, tudo destruído. E ali, Esdras, devido a esse decreto do rei Ciro ali, eles vão começar a reconstruir o templo, vão começar a reconstruir, vão levantar um alicerce. E quando os inimigos de Israel, eles ficam sabendo que ali Esdras, Zorobabel, vão começar a reconstruir ali o templo, lançar os alicerces, os inimigos se levantam para paralisar a obra que Deus tinha. E por um certo período, igreja, eles não conseguiram levantar, erguer o templo, porque os inimigos ali se levantaram contra eles. Entenda nessa noite, meus irmãos, quando nós colocamos a mão na obra, o inimigo vai se levantar mesmo, vai se levantar. Então a obra ficou paralisada durante um certo período. Eles não conseguiram, eles só conseguiram levantar o que? Os alicerces, só conseguiram levantar o altar para reconstruir o templo. Então no livro de Neemias ali, ele recebe informações do seu compatriota que a cidade estava destruída. A cidade ali estava toda em monturo. Então Neemias ali se entristece. Neemias ali apregou um jejum, pedindo ali Deus orientação, para que ele pudesse ir em Jerusalém, para reconstruir os muros da cidade. E a gente sabe que o rei Artaxerxes, ele autoriza Neemias a reconstruir o muro. E nós sabemos que para reconstruir toda Jerusalém foram 49 anos para reconstruir. Ah, pastor, mas lá no livro de Neemias está falando que foi em 52 dias. 52 dias que eles construíram o muro, tamparam as brechas. Foram 49 anos, igreja. 49 anos para eles reconstruir toda Jerusalém. E agora eu vou chegar na parte principal, no livro de Ageu. O povo, Deus
Deus levanta agora o profeta Ageu, porque o povo ali estava reconstruindo as suas casas, planejando a sua casa, reconstruindo tudo aquilo que foi destruído, pensando só na sua casa física e outra sua beleza da sua casa, e esqueceram do templo. Estão reconstruindo a casa, mas o templo estava lá. O templo estava em ruínas e as pessoas preocupadas com a reconstrução da sua casa. E Deus trouxe essa palavra para o meu coração, para os nossos dias atuais. Muitas das vezes, eu estou falando uma questão geral, as pessoas estão preocupadas com a sua casa e virando as costas para a obra de Deus. As pessoas hoje não têm mais o desejo, não tem mais o prazer de fazer a obra de Deus, não tem mais prazer de estar na casa de Deus, não tem mais prazer de fazer a vontade de Deus. Ou seja, e essa palavra confrontou comigo. Muitas das vezes, estou falando a questão geral, os pastores marcam o evangelismo, a igreja tem 200 membros, só vai 3, vai 4. O pastor marca uma consagração na igreja, cadê o povo? Não vem. O pastor marca um culto ao ar livre, cadê o povo? Não vem. O pastor marca uma visita para visitar o irmão, cadê o povo? Não vem. O pastor marca uma vigília, cadê o povo? Não vem. O pastor marca um trabalho de evangelização no hospital, o povo não vem. Sabe por quê? Estão preocupados com as suas casas, estão se embaraçando com as coisas desse mundo. E eu saindo de casa, quando nós estávamos vindo para o culto, então vem essa palavra, as pessoas hoje estão se embaraçando nas coisas dessa terra. Mas cuidado para você não se embaraçar e quando a trombeta tocar, você não ficar para trás. As pessoas hoje estão sendo distraídas. O inimigo hoje está distraindo as pessoas. Estão colocando as pessoas ali. Vai na igreja para quê? Vai ver uma Netflix. Vai na igreja para quê? Vai fazer isso. Vai na igreja para quê? Vai fazer aquilo. Distraindo as pessoas. A estratégia do inimigo não é te tirar da igreja mais não. É te distrair. É te distrair. É fazer você estar com a cabeça em outros lugares. O corpo está aqui, mas a mente está em outro lugar. Como a palavra do Senhor vem dizendo, estão me adorando com os lábios, mas o coração está longe. É o que estava acontecendo com a nação de Israel. Estava adorando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe da obra de Deus. O coração estava longe da obra de Deus. O que nós temos feito para a obra de Deus? Enquanto isso, quando nós estivermos com o nosso coração voltado às coisas da nossa casa, não estou falando que nós não temos cuidado da nossa casa, não. A gente tem que cuidar da nossa casa sim, mas a prioridade sempre tem que ser Deus. Aleluia! A prioridade do cristão é Cristo Jesus. A nossa prioridade é fazer a vontade de Deus. Não adianta eu subir aqui no altar e pregar o Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, não. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Se quando o pastor marca o evangelismo eu não vou, quando o pastor marca uma visita eu não vou, quando o pastor marca uma reunião eu não vou, quando tem culto na casa do Senhor eu não vou, aí eu estou sendo hipócrita, aí o Espírito Santo de Deus vai me chamar hipócrita, como Jesus falou para os fariseus. Não adianta eu impor leis, não adianta eu impor decretos se eu não cumpro, não adianta nada, não adianta eu pregar a palavra de Deus e não viver, eu estou sendo hipócrita, não adianta nada. É isso que o profeta Ageu, que Jesus estava usando o profeta Ageu, e teve consequências, meus irmãos, e muitas pessoas estão passando por isso. Você que prestou atenção nesse texto, semeio muito, me recolhe pouco, meus irmãos. Tem muita gente que está semeando muito e está
recolhendo pouco, meus irmãos. Tem muitas pessoas que estão comendo e não estão se fartando, meus irmãos. Por quê? Porque não quer fazer a obra de Deus. Ah, pastor, todo mês eu gasto dinheiro com meu filho, com a minha filha. Eu estou aqui, é remédio para lá, não dura nada, a minha compra não dura, nada dá certo, quebra isso, estraga isso dentro da minha casa. Você já parou para perguntar a Deus? Porque é o que estava acontecendo com a nação de Israel. Abandonaram o templo, viraram as costas para o templo estava em ruína, e eles preocupados lá com seus afazeres, com as coisas da sua casa, com a mobília, pintura, com isso, com aquilo, e isso, e lá, e a obra de Deus lá, perecendo. Mas Deus, meus irmãos, Deus é Deus de justiça, meus irmãos. E muitas pessoas estão passando isso aqui. Está recebendo salário, mas está como um saquetel furado, o dinheiro não rende, nada prospera em casa. Por que nada prospera? Por que o dinheiro nunca dá? Por que o dinheiro sempre está faltando nisso? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar? Falta dinheiro isso, o dinheiro não dá para pagar a conta. Nós temos sido fiéis a Deus. Eu não estou falando só dízimo e oferta, não. Eu estou falando na questão do trabalho na obra de Deus. Você tem se empenhado? Nós temos se empenhado para a obra de Deus. Temos mesmo, empenhado mesmo, fazendo a obra de Deus de coração quebrantado, contrito, não fazendo a obra de Deus por obrigação. É o que estava acontecendo na nação de Israel. Estavam o quê? O saquetel furado, meus irmãos. E Deus ainda lhe fala: esperastes muito, mas eis que veio pouco. Muitas das vezes a gente está esperando muito. Vou receber isso. Nossa, isso, vai vir uma grana, isso, vai vir isso, vai vir nada, meus irmãos, vai vir nada, enquanto você não tomar uma posição com Deus, não vai vir nada, vai continuar, vai recebendo no saquetel furado, porque não quer compromisso com a obra de Deus, não quer se empenhar na obra de Deus, quer estar preocupado mais com seus afazeres, e a obra de Deus vai perecendo, e Deus é um Deus de justiça, meus irmãos. Enquanto a gente deixa a obra de Deus perecer, a gente vai perecendo lá também, porque Deus é justo. Deus é justo, meus irmãos. Quando a gente não coloca a mão no arado, quando a gente deixa de fazer, Deus também, Ele trabalha a favor daqueles que trabalham por Ele. Mas aquele que não quer compromisso com Deus também, Deus não tem compromisso com ele, não. Não tem compromisso com ele, não. Era o que estava acontecendo com a nação de Israel. É o que estava acontecendo com a nação de Israel. Enquanto eles estavam preocupados com a sua casa, Deus também estava praticando justiça sobre eles. Enquanto Deus, conjecturando, Deus falando, enquanto vocês estiverem preocupados com as suas casas, preocupados com a beleza das suas casas, vocês não trabalham para mim, eu também vou começar a praticar justiça com vocês. Vão colher. Vão semear muito, vão colher pouco, vão esperar uma coisa, não vai vir. O seu dinheiro vai ser como um saquetel furado, que não vai dar para nada, não vai dar nada, só gastar, não consegue juntar nada, não consegue comprar nada, não consegue realizar nada. É por causa disso, meus irmãos. É por causa disso, não quer se empenhar na obra de Deus. Aleluia, Jesus. Eu sei que você está pensando em Deus, não é Deus de barganha, não é Deus de barganha mesmo, não. Eu não posso fazer uma casa, Senhor, eu vou lá para a sua casa trabalhar, mas Senhor, me dá isso. Deus não é Deus de barganha, não. Se você está com essa mentalidade, pode jogar isso por terra. Deus não é assim, não. Você não conhece a Deus, não. Deus não é Deus de barganha, a gente não tem que fazer barganha com Deus, não. Mas a nação de Israel teve que receber essa palavra de Esdras. E a palavra do Senhor suscitou em Esdras, para que Esdras viesse falar com Zorobabel e Josué, ou Josuá, que é a mesma coisa. Então, quando Deus ele envia essa palavra para eles e para o povo, eles vêm, passa essa visão para o povo. O interessante é, quando o povo recebe essa palavra,
o povo se desperta, meus irmãos. Louvado seja O Deus. povo se desperta. Opa, precisamos trabalhar, fazer a obra de Deus mesmo. Então o povo agora, ó presbítero Jardel, o povo agora começa a trabalhar na obra do Senhor, começa a se empenhar, começa a cortar madeira, começa a levantar os alicerces da obra do Senhor. Eu sei que lá em Ageu capítulo 2, 9, vem dizendo que a glória da última casa, ela será maior do que a da primeira, porque Deus estava falando, a última casa, para os irmãos entender, é espiritual. A última casa é Cristo Jesus. A primeira casa foi a casa ali, foi o templo de Salomão, onde tinha riquezas físicas, mas a riqueza que nós recebemos hoje é a riqueza espiritual, que é Cristo Jesus. Aí eu te pergunto para você, Deus conjecturando, é uma palavra espiritual para a nossa vida. Como você tem cuidado do tempo espiritual também? Jesus está perguntando. Nós queremos só nos embelezar, vestir bonito, andar atraente, mas como anda a minha e a sua vida de oração? Meu Deus, tu és poderoso. Como nós temos buscado a Deus? Superficialmente, de qualquer jeito, aquela oração de 1 minuto. 1 minuto ninguém fala com Deus. Oração de 5 minutos ninguém fala com Deus. A oração para falar com Deus, no mínimo, é meia hora de joelho dobrar. No mínimo, meia hora de joelho dobrar para você ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Não tem oração de 5 minutos. Amém. Você não orou. Você perdeu, foi o seu tempo, velho. E não é dessa forma que nós temos que edificar a nossa casa espiritual, não. Deus está trazendo para nós. Estamos preocupados com a nossa beleza exterior. Mas a nossa beleza interior, como que fica perante a Deus? Como que fica a nossa beleza interior? A nossa vida com Deus, vida de oração, meus irmãos. Não adianta, como Jesus chamou os fariseus ali, os escribas. Por fora é uma coisa, mas por dentro estava como um sepulcro caiado, meus irmãos. Infelizmente tem muitas pessoas que estão como um sepulcro caiado. Tão bonito por fora, tão morto por dentro. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo quer ressuscitar você. Você ainda, e você que parou de orar, você que parou de jejuar, você que parou de buscar a paz do Senhor, o Senhor tem uma palavra para a tua vida, que a glória da última casa, ela será maior do que da primeira, mas para isso, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que ter uma vida de oração, meu irmão. Glória ao Rei. Sem vida de oração não há glória da última casa. Sem comunhão com Deus não há glória, não há avivamento, meus irmãos. Muitas das vezes a gente quer um avivamento para a nação de Israel aqui no capítulo de Esdras, quando eles recebem essa palavra. Só recapitulando, quando a nação de Israel ela recebe essa palavra do profeta Ageu, palavra de despertamento, isso traz um avivamento, meus irmãos. A palavra, se a gente receber de coração aberto, vai produzir em nós avivamento. Avivamento é mudança de comportamento, meus irmãos. Nós não podemos continuar parados, prostrados, desanimados, reclamando, murmurando, questionando, meus irmãos. Louvado seja. Não! Nós temos que colocar a mão no arado sim, trabalhar para Deus, meus irmãos. Nós temos que dar frutos, meus irmãos. Não adianta a gente ser como folha. Só tem folha, sou bonito por fora, mas por dentro não tenho nada. O que nós temos a oferecer para Jesus? O que eu e você nós temos oferecido para Jesus nesse tempo que Jesus tem dado para nós aqui na terra, meus irmãos? Como eu falei, nós não temos que nos embaraçar com as coisas dessa vida, não, meus irmãos. A gente está pensando no futuro, eu vou ter isso, vou ter um carro novo, vou ter uma casa nova, vou ter isso. Mas quem está esperando a volta de Cristo Jesus, meus irmãos? O nosso coração não pode estar preso nas coisas dessa terra, não. O ladrão rouba, mina, corrói, destrói, acaba. Mas a nossa vida eterna com Jesus, essa ninguém vai poder destruir, meus irmãos. A gente não pode perder tempo com as coisas dessa terra, não. Já vou finalizar aqui. Mais 5 minutinhos eu finalizo.
E as pessoas hoje têm perdido tempo nessa terra, meus irmãos, preocupado com outras coisas, com demais coisas. Meu gás vai acabar, a minha compra está acabando. Deus proverá, Deus provém, coloca a mão na obra. As demais coisas não serão acrescentadas. Por que a gente está preocupando com essas coisas? Vamos preocupar mais com a obra de Deus. Vamos preocupar mais em ganhar almas para Deus, meus irmãos. Quantas almas nós temos ganhado? Eu estou falando que nós temos que falar, não. Mas quantas almas nós temos ganhado nessa terra, meus irmãos? Eu sei que a gente não é salvo pelas obras, não, meus irmãos. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. A salvação nossa é em Cristo Jesus. Mas e as obras, meus irmãos? Cadê a nossa obra? Cadê a nossa pregação? Cadê os nossos trabalhos perante a Cristo Jesus, meus irmãos? Por isso que, enquanto nós estivermos assim, nós vamos semear muito e colher pouco. Nós vamos comer muito, nós vamos comer e não vamos fartar. Nós vamos beber, mas nós não vamos saciar. Ninguém que aquece recebe salário no saquitel furado, meus irmãos. Enquanto nós verdadeiramente nós não colocarmos a mão na obra, fazer a obra de Deus com amor, meus irmãos, felizmente isso vai se cumprir, porque Deus ele não volta com a tua palavra atrás, meus irmãos. Aleluia. Nós temos que empenhar a mão na obra, abraçar a obra mesmo, de verdade, meus irmãos. Abraçar, não se perder tempo com as coisas dessa terra, irmão. Muitas das vezes a gente deixa de ir para a igreja, né? Falando no contexto geral, a gente deixa de ir para a igreja. Não, hoje eu não vou na igreja não, vou ver uma Netflix aqui, ficar deitadinho. Não, hoje eu não vou na igreja não que está frio. Hoje eu não vou na igreja não que está calor. Hoje eu não vou na igreja que está chovendo. Que dia que vai para a igreja? Que dia que vai para a igreja? Que dia, se a gente sempre colocar desculpa, que dia que a gente vai fazer a obra de Deus? Hoje eu não vou, está frio. Amanhã eu não vou, está calor demais. Não vou porque está chovendo. Não vou por causa disso. O diabo está colocando impedimento. Mentira, é nós mesmos. É nós mesmos que temos colocado impedimento para não fazer a obra de Deus. Desce aqui, nessa leitura de Esdras aqui, de Ageu, se é o diabo que está colocando impedimento em alguém. Eu não estou falando que o diabo não tem parte para tentar fazer algumas coisas assim. Tem sim. Mas vê assim, se Deus está falando, o diabo está colocando impedimento para fazer a obra. Não, é a gente mesmo que coloca impedimento. A gente mesmo que não quer fazer. A gente mesmo que não quer nada para a obra. A gente mesmo que deixar a obra perecer. Infelizmente é assim que tem acontecido, meus irmãos. É que está acontecido, mas Deus chamou eu e você para ser diferente. Deus não chamou a gente para ficar prostrado. Deus não chamou eu e você para ficar parado, não, meus irmãos. Deus não chamou eu e você para ficar reclamando, não, meus irmãos. Deus chamou eu e você para colocar a mão na arada e fazer a obra. Arregaçar as mangas e trabalhar, ganhar almas. É isso que Deus fala quando tiver o evangelismo. Igual eu lembro, e aqui eu fecho minha Bíblia, porque meu tempo já se deu. Eu lembro quando eu levantei a mão e recebi o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Quem não lembra, o pastor antes de falar eu já estava com a mão levantada. Eu estou precisando de 3 voluntários para ir comigo ali na visita. Eu já estava com a mão levantada. O pastor já falou, estou precisando de 3 voluntários para a gente fazer o evangelismo. Já estava com a mão levantada antes de terminar. E hoje? Como que nós estamos? Pastor, estou precisando de tantas pessoas para me ajudar a fazer isso. Não vai. Não vai, não faz, não quer. Estou cansado. Não, estou cansado. E isso, é muita desculpa. Uma hora Deus vai cansar das nossas desculpas. Eu sei que Deus é misericordioso, mas uma hora Deus vai dar um basta. Deus vai dar um basta, porque a gente não quer. Aí Deus levanta outro, coloca no nosso lugar, porque você não está servindo para nada. Não está servindo para nada, a gente tem que ser útil na obra de Deus. Entenda isso nessa noite, nós temos que ser útil para a obra de Deus. Deus está cansando das desculpas. É tanta desculpa que o povo tem dado para Deus. É tanta desculpa que uma hora Deus vai falar, meu filho, não precisa ser mais não. Vai acontecer como Deus falou quando na parábola, se não me engano, no Evangelho de Mateus, que Deus ali confiou bens na mão de 2 servos. E um dos servos ali fez tudo que Deus aguardou Jesus nessa obra. Mas o outro servo ali, como Jesus estava demorando, ele começou
ele fazia tudo errado. No final, Jesus chamou ele servo mau, inútil. Inútil. O que é inútil? Não serve para nada, não faz nada, não quer nada. Não quer nada, não quer fazer nada, só quer ficar. Tem pessoas, infelizmente, que só quer o benefício da cruz. Só quer benefício. Jesus, me dá. Jesus, me dá. Jesus, me dá. Jesus, me dá. Isso fica muito fácil. Esse evangelho eu também quero. Esse evangelho de só eu querer, de só uma via de mão única eu também quero. Mas o evangelho não é assim não. O evangelho é cruz, o evangelho é sofrimento, o evangelho é sofrimento, é lágrima, é tristeza, meus irmãos, porque Jesus passou por isso e a gente não quer passar. A gente não quer negar nós mesmos. A gente não quer negar nós mesmos, quer negar o nosso eu, a nossa vontade. A gente não quer pegar a nossa cruz aqui e sentir o peso, porque Jesus sentiu o peso do nosso pecado. Jesus sentiu o peso do teu, do meu pecado, sim. Meu Deus. E a gente não quer sentir o peso da nossa cruz. Não quer sentir ali o negar nós mesmos. A gente não quer seguir a Jesus. Não, seguir Jesus não. Esse caminho é muito... O caminho é estreito, irmão. Irmã, enquanto nós estivermos aqui na terra, o caminho é estreito. Queira você ou não. E muitos têm entrado pelo caminho lá. Vai levar para o inferno. Cuidado. Cuidado desse caminho lá. Se a trombeta tocar hoje, se a gente estiver no caminho lá, é inferno. Se Jesus voltar hoje, como que está a minha vida e a sua? Essa é a pergunta que eu faço para mim e para você. Meu Deus. Se a trombeta tocar hoje, eu e você temos certeza da nossa salvação? Se a trombeta tocar nesse momento, nós temos certeza da nossa salvação? Eu estou salvo, Jesus. Aleluia. Eu sou obediente ao Senhor. Eu amei, eu perdoei, eu fiz a tua vontade. Temos certeza da nossa salvação? Essa é a pergunta que eu deixo para os irmãos. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Jesus. Boa é esta palavra, Deus, e digna de toda aceitação. Palavra a qual não é dura, mas é de despertar. Vai fazer a obra ou vai parar? Fica com esse mistério em nome de Jesus. Quero ser grato a você em nome de Jesus Cristo que esteve conosco nesta live. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo. Que as mãos do Senhor continuem te guardando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.